Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou José Maria e este daqui é o terceiro de 4 encontros da disciplina Gestão do Tempo e Produtividade. E este encontro se baseia no tópico que está colocado aí: rotinas, hábitos e combate à procrastinação. O objetivo deste encontro, desta aula, é que você possa reconhecer os mecanismos de formação de hábitos e rotinas produtivas e bem como aplicar as estratégias consideradas eficazes para o combate à procrastinação. Os assuntos que nós vamos colocar aqui de uma forma geral se concentram no loop do hábito, na definição do que é propriamente dito um hábito. Vamos falar também daqueles hábitos essenciais que influenciam em diversas áreas, que a gente chama de hábitos angulares. Vamos ver algumas aplicações práticas. Depois passamos para dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey. Vamos falar dos hábitos 1 e 7. Já falamos anteriormente de alguns outros dos hábitos de 1 a 7 do Stephen Covey. Vamos falar ainda também sobre uma breve passagem sobre o Deep Work, o trabalho focado, que nós já iniciamos uma apresentação no segundo e último encontro. E aí a gente vai abordar a análise da procrastinação e como combatê-la, né, as estratégias e combates. E como esta aula faz parte de uma aula presencial e online que eu ministro, existe uma prática para que você possa contextualizar os assuntos, que depois ela vai discriminada, o link desta prática vai disponibilizado na descrição deste vídeo. E seria este trabalho em duplas ou trabalho em trios que nós estamos aqui colocando para você. Pois muito bem, então vamos falar sobre o que é, primeiramente, um hábito, né? Você tem aí a definição. Hábito vem do termo hábitos, que originalmente pode ser considerado como estado, condição, disposição, aparência, maneira de ser. E com o tempo, este conceito ele evoluiu para uma ação mais prática, que seria uma ação repetida, que se torna uma segunda natureza ou uma rotina. Bom, então o hábito é um comportamento adquirido. Nós vamos ver o porquê. Quando nós falarmos do loop, vai ser bem claro este conceito, porque é um comportamento repetitivo, que é realizado de uma forma mais que quase automática. No primeiro encontro, nós comentamos sobre a questão da produtividade e nós falamos que a produtividade, no enfoque da gestão do tempo, ela se fundamenta em alguns pilares, como, por exemplo, o planejamento, que é a intenção de parar e olhar para o futuro e se estabelecer. Depois, na questão do foco, que a produtividade em relação à gestão do tempo é você olhar com clareza para os objetivos definidos ou para o momento presente. E depois seria a organização de manter cada coisa no seu lugar e a prioridade que é estabelecida. Nós estamos no terceiro encontro, nos 2 anteriores nós já colocamos de uma forma pragmática o que é colocar as atividades em prioridade para fazer uma gestão mais efetiva do tempo. E isso seria os pilares da produtividade. E o hábito, como está colocado aqui, um comportamento repetitivo, ele incorpora determinadas rotinas, e as rotinas em si são o que nós consideramos como as ações que são repetidas, né? Então, hábito que incorpora as rotinas, mais a questão do foco e a produtividade que se baseia também no planejamento, na organização, na prioridade, se conformam
naquilo que a gente tem como a gestão eficiente e eficaz do tempo. Bom, e o que seria colocado o conceito, a definição de hábito? Vamos entender esse poder do hábito. É um livro do Charles Duhigg, que você pode entender o hábito como se fosse um ciclo ou um círculo, um loop, né? Como está colocado, composto destes três entes que nós já vamos explicar. Então, o Charles Duhigg, ele entende que todo hábito ele parte de um gatilho que vai determinar um comportamento repetitivo ou ações repetitivas, e essas ações repetitivas vão sempre em busca daquilo que a gente chama de um reforço, aqui colocado como recompensa. Muito bem, o que seria o start, a deixa ou o gatilho? O gatilho é o estímulo que vai sinalizar ao cérebro o início de uma rotina que virá logo em seguida. E pode ser o quê? Um horário, um local, uma emoção, uma pessoa, uma visão, uma captação de algum ente do ambiente externos a nós, captados pelos 5 sentidos, a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, pode disparar uma rotina. Lembrando que nós falamos também isso lá mais para o final do primeiro encontro, que o nosso ser, ele capta os estímulos exteriores a nós por meio dos 5 sentidos. Isso vem para a nossa consciência, para nosso cérebro, para quem acredita na espiritualidade, na questão da alma, e isso forma uma imagem que ordena, né, os diversos sentidos, né? Eu dei o exemplo, uma moto que nós observamos passando e o barulho que ela faz, e esses dois sentidos, visão e audição, vão definir e ser integrados e guardados na memória, para que a próxima vez que você veja uma moto passando ou ouça o barulho dela, você entender que é uma moto, de uma maneira muito sucinta, né, falando sobre isso. E na nossa consciência, né, nós temos um fluxo de consciência fragmentado. Ora a gente está pensando, retomando as coisas que estão na memória, ora nós estamos captando novos estímulos sensoriais, né, da visão, da audição, integrando a nossa mente, a nossa consciência, guardando na memória, fazendo os raciocínios lógicos que toda mente faz, fazendo os julgamentos, puxando daquilo que a gente tem na memória como premissa, integrando as novas percepções, né, cogitando se aquilo é bom, se é ruim para cada qual. Esse é o tipo de julgamento que a gente faz. Fora isso, a gente ainda puxa determinados outros aspectos que vão integrar a nossa memória através dos sentidos, que vão desencadear certos sentimentos, além de sentimentos que ficam também guardados na memória, e nós podemos lembrar desses sentimentos, por exemplo, de quando nós passamos um determinado momento ruim, uma crise, e vem todo aquele estado emocional que atua na nossa psique. E lembrando, às vezes, desses momentos ruins, você pode remeter a um novo estado de um sentimento, de uma postura mais negativa. O gatilho, ele entra justamente, ele puxa na memória, ele faz uma associação com aquilo que nós temos já acomodado em nossa memória, que vai necessariamente, segundo o Charles Duhigg, disparar uma rotina que é uma ação repetitiva
como, por exemplo, você sabe que às 8 horas da manhã você entra no carro porque todos os dias você vai dirigir da sua casa até o trabalho a partir das 8 horas da manhã, ou seja, já dispara esta rotina. E isso vai, sendo um hábito, lhe trazer um benefício, um reforço, que é o que a gente conhece por recompensa, reforçando este loop, este ciclo ou círculo que aumenta a probabilidade desse comportamento se repetir. É aquela história. Você todo dia você almoça e acabou o almoço, você sai, se sendo um determinado local, você já olha e já dispara para você o gatilho de que você precisa comer um doce. A ação repetitiva. E ao comer o doce, você tem o reforço, a recompensa. E vai, neste ciclo, fazer com que todos os dias você coma um doce, né? Tentando contextualizar um pouco mais um outro exemplo, né? Então aqui está o hábito, que ele se constitui a partir de um gatilho, dispara uma rotina que vai gerar uma consequência. Na terapia comportamental cognitiva, que é uma das linhas terapêuticas da psicologia, é justamente vai ao encontro, né? Gatilho, recompensa e a rotina que faz, e nós enxergarmos o que se baseia essa rotina e qual a recompensa efetiva que ela traz. Por exemplo, as pessoas que são viciadas em droga, elas às vezes olham um determinado horário ou um determinado local. Por exemplo, a pessoa se acostuma num ambiente de um bar, de uma boate, e aqui já dispara nela uma deixa, um gatilho, que ela precisa tomar um copo de uma bebida. Tomar o copo de uma bebida é a rotina e que vai lhe dar uma recompensa, num estado comportamental, emocional, né? E como que você muda? E se você vai bebendo, começa a ter malefícios por conta da quantidade de álcool que você ingere, e vai gerar para você um comportamento desadaptativo junto ao público, né? Você fica bêbado, dá vexame e assim vai. E você então precisa mudar esse hábito. Como mudar um hábito? É agindo neste loop. Gatilho, rotina e recompensa. O primeiro passo é você identificar qual é a deixa, qual é o gatilho que vai disparar aquela rotina. Então, o segundo passo não é a rotina propriamente dita, mas é você entender qual que é realmente a verdadeira recompensa. Pô, então, se eu entro numa boate, naquele ambiente, que eu já percebo que as outras pessoas estão com um copo na mão, e aí eu tenho que tomar um copo de bebida, qual que é a minha recompensa? Esse estado de bem-estar por conta da bebida, tudo bem, mas por conta dos repetidos copos que eu tomo, e o comportamento que isso vai gerar, de eu perder a consciência, de eu começar a ter um comportamento desadaptativo, querer brigar com os demais, ou então chorar aquelas consequências da bebida, qual que é a verdadeira recompensa? Isso é boa, ela é benéfica? Então é fazendo esse entendimento que a gente muda, para depois eu criar uma nova rotina. Então, se eu entendo que entrar no bar me induz a pegar um copo de bebida, e se eu sei que o primeiro copo vai levar ao segundo, que é o terceiro, e que no final a recompensa ela é maléfica, causa mais mal do que bem, por que eu não mudo essa rotina? Bom, posso ser radical, mudar, deixar de frequentar qualquer bar. Ou eu posso ser um pouco mais suave e tentar mudar a rotina, em vez de tomar um copo de bebida, um copo de refrigerante,
que aí eu posso continuar com a deixa, com o gatilho de entrar no determinado ambiente e ser induzido a tomar um copo de refrigerante, mas eu sei que a recompensa ela é benéfica, porque o refrigerante não faz tanto mal, né, como um copo de bebida. E o quarto passo é você mesma, você mesmo aceitar e principalmente acreditar nessa mudança. Porque o trabalho é contigo mesmo. Você pode ter um auxílio externo, né? Alguém que é especializado, uma pessoa que te ajude a conversar, a colocar todas essas posições que ficam na mente e colocar elas explicitamente, ou seja, você falar com você mesmo, né? É o que faz uma terapia junto a um psicanalista, junto a um psicólogo. Você contar para você mesmo a verdade e enxergando como que ela se dá na sua cabeça. E você acreditar que você pode mudar essa rotina e mudar e criar um hábito que repetidamente não está lhe trazendo benefícios. Os hábitos que repetidamente não trazem benefícios são considerados como os vícios. E os hábitos que trazem benefícios são considerados como as virtudes. Então você tem o hábito de dar uma doação a uma determinada pessoa quando você entra, por exemplo, em um ambiente religioso. Ótimo, isso é uma virtude. Você tem o hábito de, ao acordar aos domingos, já dispara para você a necessidade de colocar um calção, uma roupa adequada, um tênis e sair para uma corrida, uma atividade física, porque isso lhe traz uma recompensa mental, né, as endorfinas que vão soltando, e no final essa recompensa é boa porque vai lhe dar uma boa condição física. Então isso são virtudes, ok? Existem, segundo o Charles Duhigg, alguns hábitos que eles atuam e de uma maneira que vão alterar outras áreas, outros hábitos e que vão gerar mudança e que são, lógico, mudanças positivas. Então seria os bons hábitos que têm um poder de impacto nas diversas outras áreas, que vão possibilitar boas mudanças, os hábitos que na verdade podem ser considerados até mesmo alguns gatilhos, algumas deixas para novas rotinas que vão lhe gerar novas recompensas, né? E que vão disciplinar determinadas áreas e que têm um poder transformador desproporcional, né? Então seria aqui, como está colocado aqui, o efeito dominó positivo. Um gatilho que starta uma rotina e vai startando outras boas rotinas, né? Isso seria o que a gente chama de hábitos angulares. Esses hábitos angulares, eles partem do ponto de vista individual e do ponto de vista das organizações. Fica mais tranquilo de nós explicarmos aqui sobre o ponto de vista individual. Por exemplo, um hábito angular é um exercício físico, porque o exercício físico não vai somente melhorar a sua condição física, mas com certeza irá melhorar a sua condição psicológica, mental. Pode, para determinadas pessoas, talvez a maioria, melhorar o foco, pode melhorar a sua autoestima. Então, foco é uma questão mental, né? A sua autoestima é uma questão de autoaceitação que vai se refletir nos relacionamentos pessoais. Então veja o que um exercício físico pode disciplinar não só a área propriamente dita, que é a atividade física para o corpo, olhado apenas sobre a ótica física, né? Você melhora a ótica emocional. Por exemplo, a meditação. Como a meditação ela pode influenciar no acalmar
ou seja, você praticando a meditação, se você é uma pessoa agitada, você pode ficar mais calmo. Então, você vai mudar a sua questão comportamental. A meditação pode lhe dar mais clareza e atenção plena. A gente viu a questão do mindfulness na aula passada, atenção ao agora. A meditação ela pode proporcionar isso e pode fazer com que você, praticando a meditação, faça uma boa gestão do tempo. A leitura diária, nós falamos sobre o benefício da leitura nas diversas áreas, na questão da concentração, no desenvolvimento e o aumento da linguagem, da percepção de mundo, da retenção de conteúdos, né? Olha, disciplina várias outras áreas. E você tem também os hábitos angulares, que são das organizações. Essas organizações que a gente está colocando aqui, elas adotaram determinados hábitos que podem também ser encarados como boas práticas, ou as lições aprendidas, que quem estuda projetos faz o registro das lições aprendidas, né, daquelas boas práticas que implementadas geraram impactos em diversas áreas, ou seja, tem o seu poder transformador, como por exemplo a Alcoa, que focou na segurança, a Starbucks, que focou na autodisciplina, na força de vontade, porque o atendimento de um fast food, a Starbucks entra mais ou menos nisso, é um trabalho pesado que exige muita demanda, muita atenção, exige muito do funcionário, né? Estabelecimento de rotinas e métricas claras da Target, que é uma grande rede de lojas americana de vendas, né? De produtos diversos. A comunicação transparente e aberta, esse tipo de hábito que a Google e a Netflix implementou, esse tipo de hábito e rotina que melhorou muito o bem-estar, o fator emocional do trabalhador, o fator do bom ambiente. E atenção aos detalhes de excelência, que é a máxima da Toyota, que preza muito pela excelência e qualidade. Definido o que é um hábito, vamos agora dar um olhar segundo o que fala o Stephen Covey em seu livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Vamos explorar o primeiro hábito. O Covey, antes de explicar Seja Proativo, no seu livro ele ressalta muito que existem ambientes e círculo de influência, que ele chama, onde nós temos o poder de mudar as coisas, de uma maneira geral. E existe um círculo que não de influência maior, onde estão as coisas que você não tem controle, que seriam as contingências, né? As oportunidades, se elas são positivas, e as vulnerabilidades, que elas são negativas e que elas acontecem sem que você diretamente possa impedir que elas pelo menos se iniciem. Você pode bloquear determinados efeitos, né, se você estiver organizado, né? Seria muito parecido quando a gente faz uma análise ambiental, ambiente interno e externo de uma determinada organização, e a gente olha sobre a ótica da famigerada matriz SWOT, né, que o ambiente interno eu controlo, eu posso ser forte, seria os aspectos positivos, e posso melhorar nas oportunidades de inovação e melhoria, que seriam os pontos fracos, né? Mas eu tenho controle. E tem o ambiente externo, que eu não controlo, que eu sofro as oportunidades, que elas se apresentam, que eu tenho que explorar elas o mais possível, e as contingências ou as vulnerabilidades, que são os aspectos negativos, que eu não tenho tanta influência, mas eu posso exercer as cláusulas de bloqueio, as ações, melhor dizendo, de bloqueio. O primeiro hábito do Covey, explicado aquilo que você controla, e aquilo que você controla, o círculo de influência você deve expandir, o primeiro hábito seria o ser proativo. A melhor forma de nós entendermos o que é proatividade é entendermos o seu oposto, que é a reatividade.
Bom, proativo, pró junto, ativo da atividade. Então, o junto anteriormente à atividade, entendendo que a atividade está acontecendo e aceitando a atividade. O reativo é não a atividade é uma reação àquilo que está acontecendo. Então o proativo ele se antecipa, mas ele não se antecipa a determinadas ações que podem acontecer, o que ele provoca o seu acontecimento de uma maneira sem prudência, sem entender quais são as consequências. Ele vai tomar as iniciativas enfatizando a responsabilidade daquelas ações que ele decidiu tomar, ou seja, das próprias escolhas e das reações, né? Todos são livres para suas escolhas, mas são escravos das consequências das suas escolhas, né? O provérbio. Então, pessoas proativas são aquelas que não se consideram vítimas das circunstâncias. A coisa se colocou, geralmente aquela que você não controla, a vulnerabilidade, por exemplo, e você não fica reclamando, você já corre atrás para fazer do limão uma limonada, né? E nesse sentido, você é o agente da mudança, ok? E a produtividade, ela é a base. Para ter bons hábitos, você precisa ter uma predisposição a agir de forma prudente, entendendo as consequências da sua ação, pois isso implica em tomar a iniciativa para criar e mantê-los, né? Então, quer bons hábitos, seja proativo. E o hábito 7, que ele considera, e que a gente está colocando aqui agora para falar da questão dos hábitos, afine o instrumento. Quem é o instrumento? Você. Então, a manutenção da produtividade, já que a gente está falando da gestão do tempo e da produtividade, da questão do bem-estar, né, que é a busca, né, da felicidade, bem-estar, de uma situação mais estável, confortável, que implicitamente as pessoas buscam, ele exige um processo de renovação no sentido de você avaliar estes 4 pontos aqui, as condições físicas, as condições sociais e emocionais, na verdade 2, né? Mas uma interrelacionada à outra, a questão mental e a questão espiritual. Ok? Então, a condição física, já diziam os gregos, mente sana, corpo são, mens sana corpore sano. Então, seria o cuidado com o corpo, lembrando que o cuidado com o corpo, ele pode ser considerado um hábito angular, como eu expliquei há pouco. Então, a questão do exercício vai lhe dar uma boa condição de saúde, porque uma saúde desregrada, ela age de uma maneira muito ruim nos demais campos de toda a nossa vida. A questão do sono, que a gente vai considerar bastante na próxima aula, já adiantando, se você não dorme bem, isso impacta todas as demais áreas. Então, dormir bem é uma questão de bem-estar e principalmente de sanidade. Porque um estado de sono ruim prolongado, isso afeta diversas áreas, concentração, a sua carga psíquica, a sua carga emocional e assim vai. A alimentação, a boa alimentação. Então, afinar o instrumento é você cuidar da sua atenção física. A sua atenção social, emocional são as emoções que vão acontecendo, advindas lá muito da sua captação sensorial, dos 5 sentidos, né, o que você capta do mundo externo, daquilo que ficou guardado na sua memória, né? Então, de uma maneira muito superficial, né, porque aí a gente teria que falar das questões da psicologia, mas você vai acumulando, vai assimilando e acomodando, né, cargas
emocionais, se você acumula cargas emocionais negativas, né? Porque você vai percebendo o mundo exterior e vai relacionando a estados negativos, vai guardando isso na memória, e isso vai ter uma reação emocional não muito satisfatória, né? As pessoas vão aguentando até a hora que elas têm lá as diversas síndromes, né? A depressão, a ansiedade e outras, né? As neuroses e assim vai. E a questão emocional é cuidado emocional, né? E você faz isso primeiro cuidando da parte física, mas também dos seus relacionamentos, porque no mundo nós estamos aqui para relacionarmos com as pessoas. Não tem como, quem vive isolado vive com muita restrição, muita dificuldade. E a gente, por conta das tecnologias, a gente vê cada vez mais as pessoas numa tendência ao isolamento, né? As tecnologias, como por exemplo o WhatsApp, ele afasta quem está longe e separa quem está perto. E quando a gente separa, deixa de ter uma convivência, vamos dizer assim, presencial, a gente deixa de exercer aquela interconexão, de perceber as linguagens não verbais. E isso vai num círculo que cada vez que você convive menos com as pessoas, a tendência é que você cada vez seja mais intolerante, não comece a aceitar os comportamentos, as observações das demais pessoas, né? Então, também cuidar, ter bons relacionamentos, né? Relacionamentos que sejam profícuos, produtivos, né? Cercar-se de pessoas, o que não é sempre possível, né? Mas de pessoas que vão lhe trazer uma caminhada para um nível elevado, quer seja no plano material, quer seja no plano emocional, quer seja no plano espiritual. A questão mental, você está num mundo cada vez mais que exige conhecimento, embora o conhecimento esteja facilmente disponível à ponta de um clique no mouse, à ponta de uma busca na internet ou de uma pergunta para uma inteligência artificial generativa, mas o aprendizado ele se dá quando ele é retido na sua memória. Então não adianta o mundo todo estar, as explicações do mundo todo na sua mão, se a palma de uma busca no seu smartphone, que está aí no seu bolso, às vezes até mesmo pelo smartwatch, né, o relógio digital que se reconecta com o seu aparelho celular, mas não adianta nada o aprendizado estar posto e você não assimilá-lo, entendê-lo, acomodá-lo e retê-lo, né? E como o mundo é cada vez mais complexo, exige da pessoa cada vez mais conhecimentos, né? Aquela história do lifelong learning, né? Vida longa de aprendizado, que é a máxima desse mundo extremamente volátil. Ok? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, que é o mundo que a gente vive, que alguns consideram como um mundo VUCA, né? As iniciais desta que eu acabei de explicar, né? Bom, então o aprendizado contínuo é importante, sempre estar procurando aprender as coisas novas. A leitura nesse aspecto ela é importante, embora você não aprenda somente através da leitura. E a questão espiritual, para você entender, no TED tem algumas palestras, para quem não conhece o TED, aquele site, aquela instituição que palestrantes de renome falam de assuntos relevantes, né? Então tem lá a incrível história da pessoa que tinha tudo e sentia como se não tivesse nada, né? A questão de uma pessoa que só entende ganhos materialistas no mundo, né? O mundo que a gente vive é um mundo materialista por si só, porque a gente depende das coisas materiais para sobreviver, depende das coisas materiais para ter determinados sentimentos, né? Mas é entender que o mundo não se baseia só em coisas materiais, mas em coisas não materiais.
Então, o mundo espiritual é justamente aquilo que não está exatamente somente no plano material. Por exemplo, um valor. O que é o valor de uma boa amizade? Você não precisa, às vezes, gastar nenhum dinheiro para ter uma boa companhia, uma boa conversa. Então, esse que são os propósitos maiores e relacionados também com a questão da espiritualidade, das religiões, da questão da transcendência, né? Ok? Então, afine o instrumento seria este aspecto. Este vídeo eu passo durante a aula presencial e você vai encontrar o link para acessá-lo. Não deixe de acessá-lo e assisti-lo. Muito bem, vamos falar rapidamente uma segunda passagem do trabalho focado, o Deep Work de Cal Newport, no sentido da atenção plena, que a gente focou bastante na aula passada. O que é o Deep Work? Já que a gente entende agora o que são hábitos, e o trabalho profundo, que é o Deep Work, ele se baseia muito no estabelecimento de determinados hábitos, que aqui a gente pode chamar de rotinas e rituais, ok? Então, o que é o Deep Work? Já falamos também na aula passada, é a capacidade de realizar um trabalho focado, né? Então, o exemplo que nós demos na aula passada, trabalho bimodal, trabalho monástico, trabalho jornalístico, mas todo se concentra de você reservar um grande momento, um pequeno momento, mais um momento fixo, onde você vai sentar e vai demandar toda a atenção para aquele trabalho naquela janela de tempo, né? É o mindfulness, a atenção profunda em uma determinada atividade. E o Deep Work é um diferencial competitivo nessa economia do conhecimento que nós estamos. Ele exige a criação de rotinas e rituais que vão startar, dar a deixa, dar os gatilhos para o cérebro no momento de entrar e sair do estado de profunda concentração. Então nós já vimos o loop, né? Gatilho, rotina, recompensa. Então seria nós criarmos em nós mesmos o hábito de entrar em um trabalho profundo, com uma atenção totalmente plena, em uma janela de tempo que vai ser startada, vai ser iniciada com a criação de rotinas e rituais. E proteger o tempo dedicado a essa atividade é crucial para que você evite as interrupções e mantenha a sua produtividade. No segundo e último encontro nós explicamos muito isso, como lidar com as interrupções. Neste vídeo aqui você vai ter também, assista depois, você vai ter também muitas explicações, né, como algumas boas dicas para você lidar com as interrupções e manter a produtividade. Aqui estão alguns exemplos, vamos ler apenas esse primeiro. Então, se você vai fazer um trabalho profundo na escrita de um artigo ou um livro, que é um conteúdo complexo, né? Então você começa já organizando o ambiente e escolhendo um ambiente determinado, onde você vai executar aquela pesquisa, aquela escrita, configurando as notificações para que não seja interrompido em uma janela de tempo, quer seja uma manhã, quer seja 2 horas, colocando um temporizador no sentido de um cronômetro, né? Porque você vai 2 horas trabalhar de uma forma focada e depois fazer um intervalo de 10 minutos, né? Estar longe de algumas pessoas, não sendo interrompido, isso que é o ritual para que você possa fazer um trabalho focado e ter o hábito de repetidamente fazer o trabalho focado. Bom, agora que nós vimos o loop do hábito, o que é o hábito, o que são bons hábitos, algumas dicas para você reestabelecer os hábitos ruins, os vícios, né? Então vamos falar um pouquinho da
procrastinação. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que significa este termo, né? Com certeza, boa parte das pessoas entendem muito bem, às vezes não tão a definição, mas o que significa de uma maneira geral. Procrastinar é o ato de adiar ou atrasar, olha esse detalhe aqui, intencionalmente, deliberadamente, a realização de determinadas tarefas que são exigidas, que têm prazos para serem apresentadas, ou seja, que precisam ser realizadas, e estando você eminentemente ciente que, apesar disso, apesar das consequências negativas, você ainda insiste em não fazê-las. Então você tem que entregar um determinado trabalho na segunda-feira. Este trabalho exige que você passe um dia inteirinho dedicado a ele, não deep work, vamos dizer assim. E você sabe que se você não entregar, você vai ter um prejuízo de nota, um prejuízo financeiro, pode perder até mesmo o seu emprego. E mesmo assim você posterga aquela tarefa, você empurra para frente, ou você não realiza mesmo, né? No popular, empurra com a barriga, né? Isso que é procrastinar. Existem alguns indicadores, alguns fomentadores da procrastinação que nós vamos ver agora, como, por exemplo, um medo do fracasso. Então, você tem medo de realizar aquela atividade sabendo que você pode fracassar. Isso pode ser uma condicionante da procrastinação. Ou ligado à questão do fracasso, né? Medo de realizar a atividade, mas você é perfeccionista. Pensa assim, se eu não fizer a coisa assim do melhor jeito possível, eu nem quero começar a fazer. Procrastinação. Ou você não sabe o que é a coisa, né? A coisa pode se apresentar, pode ser um cavalo de batalha, você achar que você vai demandar horas e horas e horas, mas às vezes você senta para fazer, demanda apenas alguns minutos e já conclui. Ou seja, uma falta de conhecimento daquilo que será feito, então a falta de clareza. Ou então uma questão de energia, ligada à questão de motivação, automotivação, que vem da questão psíquica mesmo, da sua força interior. Então, às vezes você está cansada, está cansado, se você estiver passando por um problema psicológico, está com ansiedade, está com síndrome do pânico, está com burnout, que às vezes a procrastinação pode ter contribuído para desencadear essa síndrome de alguma forma. Ou você não sente realmente, você não entende qual que é a recompensa, né? A gente está falando do loop do hábito. Por que eu vou realizar aquela rotina? Eu tenho até o gatilho de realizá-la, mas qual a minha recompensa, né? Eu vou ganhar só isso, aí você, não quero nem saber, vou procrastinar. Então, a desmotivação. A sobrecarga de trabalho, né? E a gente vive um mundo onde há uma sobrecarga, a gente comentou lá no primeiro encontro, a questão de o mundo ele vai colocando várias tecnologias que vão melhorando o desempenho do trabalho, né? Quem trabalha num trabalho cognitivo, né? de pensamento, de colocar em palavras, ou seja, um trabalho de escritório, por exemplo, hoje é maravilhosamente bem suportado, né? Tem o apoio, diversos aplicativos de escrita, de correção, de agendas, né? De chamadas à distância, reuniões à distância, mas a cada nova tecnologia impõe mais tarefas, né? Você ganha a facilidade de realizar uma tarefa de uma maneira mais fácil, mas você incorpora várias tarefas, ou várias tarefas ao mesmo tempo, né? Como comentamos no primeiro encontro, a síndrome que todo mundo é multitarefa, e ser multitarefa é a máxima, a melhor coisa para um profissional neste mundo, quando a gente sabe que não é. Então as pessoas estão cada vez mais expostas nos seus diversos tipos de ambiente de trabalho à questão da sobrecarga. E a sobrecarga pode levar à desmotivação e à procrastinação.
como que nós podemos combater a procrastinação? Bom, se a clareza é um dos aspectos, é entendermos e nos organizarmos, né? Então, assim que a gente tem aquela demanda que nos é apresentada e que tem prazo para ser entregue, a melhor coisa você pode não fazer naquele exato momento, né? A gente vai ver logo em seguida alguma técnica como comer o sapo, que é assim, a pior coisa, você já começa logo fazendo para se livrar dela, né? Mas a clareza é no sentido de capturar, processar e organizar todas as informações e as tarefas, né? E aí a gente pode eliminar a tríade do tempo que nós aprendemos no primeiro, reforçamos no segundo encontro, né? E classificando o que é importante, o que é circunstancial, o que é urgente, fazendo essa definição, ou utilizando ainda a matriz de Eisenhower, que a gente ainda consegue mais uma classificação em 4 dimensões, né? Então é capturar, entender, processar, organizar as informações. Você já tendo todas as suas demais atividades que são urgentes ou que são importantes, você já tendo elas organizadas, agendadas, isso também já facilita e impede que você procrastine. E a clareza e a organização, elas lhe dão a recompensa, né? A sensação de controle, porque você sabe que tem muita coisa para fazer, mas você sabe que aquela atividade X, ela dura uma tarde para ser solucionada. Você sabe que a atividade Y, você, se não conseguir realizar, você pode delegar para determinada pessoa, mas depois rever aquele processo, né? E isso lhe dá uma sensação de controle e não uma sensação de falta de controle, que pode ser uma das desmotivações que vão lhe propiciar a procrastinação. Como que a gente quebra o ciclo da procrastinação? Identifica o gatilho que precede a procrastinação, identifica a recompensa e substitui por uma rotina produtiva. Se a sua rotina é procrastinar, é deixar de fazer a rotina, é você, opa, peraí, mas por que eu tô, qual que é a deixa para eu procrastinar? Ah, porque eu recebi aquilo no final da tarde, eu tô cansado, desmotivado. Então, substituo por uma rotina produtiva, né? Tá aqui, ó, gatilho, rotina, recompensa. E como que eu elimino a sobrecarga? Bom, aí eu vou para o essencialismo, que também nós vimos no primeiro e no segundo encontro, né? O que é essencial? Qual é aquela tarefa que, se eu realizar, ela vai garantir que eu possa realizar as demais, né? Ou seja, prioridade, qual que é a mais importante? Qual que é a mais essencial, que vai demandar muita energia, e depois, com a pouca energia que sobrar, eu tento resolver as demais, mas que não são tão essenciais e importantes. E a questão do trabalho focado, deep work, né? Da atenção plena, do mindfulness, reduzir as distrações, né? Não precisa nem, a gente já comentou na aula passada, esse vídeo que eu sugeri, que está na descrição, ele te mostra como que as distrações, elas prejudicam o desempenho no trabalho e vão poder te levar também à procrastinação. Porque você prefere o quê? Assistir um vídeo agradável no YouTube, ou você fazer um trabalho que vai te demandar uma tarde inteirinha, né? Para pensar sobre isso. Então, pode assistir o vídeo? Pode, mas assiste em outro momento, não na hora que você tem que executar aquela tarefa que tem data definida para ser entregue, e se você não entregá-la, haverá uma consequência geralmente não positiva. Ok? Bom, algumas técnicas de combate à procrastinação. A primeira é do grande escritor americano que escreveu livros como Huckleberry Finn, ou As Aventuras de Oliver Twist, de Mark Twain, né? Comer o sapo. A ideia de realizar a tarefa mais difícil, aquela que é carne de pescoço, indesejável e desafiadora logo pela manhã, ou a primeira tarefa, né? Então você come e engole o sapo de uma vez só, conclui
aquela que é mais temida, e isso vai lhe proporcionar, poxa, pelo menos a coisa que era mais importante hoje eu consegui realizar, ou seja, o senso de controle e alívio, né? Para que você tenha momentos para o restante do dia e aí sim você pode até procrastinar controladamente outras tarefas, mas sabendo que aquela primeira você já realizou, tá? A sensação de controle. Às vezes quando as tarefas elas se apresentam, as demandas se apresentam, principalmente as urgências, e se a gente tem aquela tendência a procrastinar logo de cara, porque a gente acha que vai ser muito difícil, tem a regra dos 5 segundos. Então, se você vai receber uma demanda e vai pensar, nossa, não vou fazer porque é muito difícil, você pensa, começa a contar 5, 4, 3, 2, 1. E aí você vai iniciar a ação. Por quê? Porque essa técnica, ela visa superar a tendência do cérebro superestimar, superanalisar a determinada tarefa, fazer uma má avaliação e vai criar desculpas para que você não faça, né? A inação, impulsionando a tomar medidas imediatas. Apresenta para você, não, isso daqui eu não quero nem saber. Uma hora eu vou fazer isso. E às vezes uma demanda altamente importante que você poderia concluir num tempo relativamente curto. Então, regra dos 5 segundos. A regra aí, isso vem lá da gestão de projetos, tarefas que são grandes, né? Você vai dividindo em subtarefas e vai colocando essas subtarefas ao longo do tempo, vai quebrando, né? Então hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, depois amanhã eu faço a última parte. E pronto, e não deixa de. Eu não vou tentar começar por tentar do início ao fim, porque às vezes não, é muito difícil, não tenho energia para isso, vou procrastinar, vou empurrar com a barriga. Né? Quem faz a gestão de projetos, você tem um objetivo do projeto, aí você pensa quais são todas as atividades e coloca elas e vai decompondo em pequenas outras atividades, vai colocando essas atividades aí nas responsabilidades e na sequência do tempo, ou seja, vai gerenciando as pequenas etapas. Né? Isso faz com que aquilo que era muito grande e assustador possa ser mais fácil de realizar. E quando você conclui, né, a conclusão é a recompensa do loop do hábito, né? Charles Duhigg. E no sentido que a recompensa de concluir é muito positivo. Empresa de desenvolvimento de software, a equipe de um novo módulo de CRM enfrentava procrastinação, atrasando prazos e desmotivando o time. O gerente João identificou a sobrecarga e a falta de clareza nas etapas do projeto como causas, além do perfeccionismo de alguns membros que adiavam tarefas cruciais. Para reverter o quadro, João implementou a divisão de tarefas em etapas menores e gerenciáveis, reduzindo a sobrecarga e mostrando o progresso. Inspirado no essencialismo, ele priorizou funcionalidades críticas, eliminando requisitos secundários. Também incentivou sessões matinais de comer o sapo, iniciando o dia com a tarefa mais difícil para gerar alívio e impulso. Os resultados foram excelentes. O módulo de CRM foi entregue no prazo ajustado. A combinação das técnicas aumentou a produtividade em cerca de 30%, elevou o engajamento e a sensação de conquista da equipe, estabelecendo um novo padrão de eficiência para projetos futuros. Muito bem, eu coloquei aqui, talvez o som não fique com eco, né? Porque entra a gravação de um aspecto que já foi gravado, né? Mas depois com calma você leia esse estudo de caso, que é um estudo de caso simples, que procura contextualizar a aplicação das técnicas de combate à procrastinação. Assista a este vídeo, que também ficará a descrição lá do vídeo que você está assistindo, tá? O link fica na descrição deste vídeo, vale muito a pena. E indicação de leitura também vamos deixar as descrições, na descrição deste vídeo, melhor dizendo, os links. Você pode acessar mais um vídeo, como parar de procrastinar usando a regra dos 70%. Aqui você tem uma leitura simples em um blog, melhor dizendo, que vai falar o poder do hábito.
um resumo, uma pequena resenha. E aqui também uma abordagem também bem sucinta do Covey, né? Do 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, Stephen Covey. Ok? Eu tirei destas bibliografias o que nós apresentamos, né, neste vídeo, nesta aula. Então, se você quiser se aprofundar, não deixe de dar uma olhadinha nesses livros, que são livros facilmente encontráveis aí nas livrarias, nas bibliotecas, na Amazon, na estante virtual e assim vai. Nós vamos ficando por aqui. Eu deixo a atividade em grupo também para você dar uma olhadinha. Muito obrigado pela sua atenção. Gratidão por você me ouvir. Paz e bem a você.